Olá você que acompanha mais um Papo com o Gestor, seja muito bem-vindo, estamos de volta. Sou Thiago Salomão, editor-chefe do Infomoney, e hoje o Papo com o Gestor vai falar com Marcelo Cavalheiro, ele que é um dos fundadores e gestor da Safari Capital. É uma gestora, tem uma história muito interessante. Sempre que a gente fala aqui de estratégias de fundos de ações, a gente fala da importância de ver um histórico muito longo que mostre a resiliência do fundo, né? A Safari nasceu em abril, final de abril de 2015, o fundo, né, começou a ser listado no final de abril de 2015, mas a história do Marcelo e do Elson, que são os fundadores da Safari, trazem um track record muito confortável. Ele vai contar aqui um pouquinho de como nasceu a Safari, são dois ex-Hedging Grifo que construíram a Safari ao longo dessa década e tem tido um resultado bem interessante. A gente vai falar desde a criação e também de algumas teses de investimento bem bacana que estão na carteira do fundo nesse ano de 2018. Marcelo, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Papo com o Gestor. É um prazer ter um gestor tão experiente, com uma história tão bacana no mercado. Eu sempre gosto de abrir o programa falando sobre o nascimento da Safari, né? A gente já falou um pouquinho aí fora das câmeras, mas conta um pouquinho desse surgimento, desde da chegada de vocês na Hedging Grifo, a saída, enfim, a construção da Safari Capital. Muito bom. Thiago, obrigado pelo convite. Realmente é uma história longa. Hedging Grifo tem uma história antes de Hedging Grifo ainda, naquela década complicada do mercado de ações, né? Muitos planos, muitos países emergentes quebrando. Mas vamos falar a partir de Hedging Grifo. Eu e o outro fundador da Safari, que é o Elson Yasuda, trabalhamos na Hedging Grifo, ele desde 2000, eu desde 2001. A gente ficou sócio em 2003 e desde então cada um montou uma área de pesquisa. Eu já tinha experiência em gestão anterior na Fator, eu tinha trabalhado lá, feito gestão do Fundo Sinergia, e o Elson é um economista, ele tem mestrado em economia, e ele montou a área de análise macro da Hedging Grifo. Na época que a gente foi contratado, a Grifo não tinha áreas bem estruturadas, passamos a estruturá-las, eu na área de ações, estruturei toda a área, tem muita gente aí pelo mercado que passou por lá e trabalhou comigo, foi formado lá. O Elson, da mesma maneira, na área macro, montou toda a área, e o pessoal, muita gente que está lá, passou com ele quando ele trabalhou. E no final, quando a Hedging Grifo foi vendida para o Credit Suisse, isso foi em 2007, o closing, mas nós ficamos até o final de 2008, a gente já tinha o sonho de montar uma asset, porque a gente achava que tudo aquilo que a gente tinha vivido na Hedging Grifo, a gente gostaria de montar um negócio do zero para começar de novo e dizer, olha, a gente teve uma oportunidade bacana na Grifo de montar áreas, de fazer as coisas acontecerem, e a gente queria dar oportunidade para outras pessoas também. E a gente tinha um sonho de ter o nosso próprio negócio. E aí a gente tinha um non-compete longo com a Hedging Grifo, com o Credit Suisse, no caso. E em 2015 a gente começou a Safari, a gente fundou a Safari. Só que isso tudo já tinha um preparo antes. Cada um de nós tinha um fundo, geria o próprio fundo. A gente não podia fazer gestão cruzada de fundos, né? Na verdade, a gente é evidente que cumpriu o contrato que tínhamos. E aí, nós, a partir de um certo ponto, a gente começou a contratar pessoas para trabalhar com a gente nos nossos fundos. Eram fundos proprietários, e assim ficou até 2015. Ali em 2015, quando a gente fundou a Safari, a gente tinha já um time quase que completo, uma boa parte do pessoal que está lá hoje já estava no começo de 2015, gente que foi contratada em 2013, 2014, 2011, e aí começamos a estruturar a Safari como uma gestora de recursos, aí sim já podendo vender os fundos e distribuir, né, através dos distribuidores que nós temos hoje. O fundo, inclusive o fundo que está disponível aqui na plataforma da XP Investimentos, qual é o Long Bias, né? O Long Bias, isso, é o Safari Long Bias. Ele é um fundo de investimento em cotas de fundo multimercado, mas ele é um fundo baseado em ações. O negócio nosso é investir em ações. E acho que assim acho que a vantagem que nós temos
é que a gente tem uma área de ações muito forte, os analistas muito fortes, experientes, mas combinado com uma área macro, com um cara muito experiente que é o Elson, que assim, tem uma leitura espetacular tanto de mercado doméstico, de economia doméstica, quanto de política e cenário externo. Então, é um fundo que combina muito bem a parte macro, que é a do Elson, com micro, que eu faço com o meu time de análise de ações também. Então, embora a Safari tenha aí uns 3 aninhos de vida, vocês já tem um tempinho um pouquinho maior, né? Foi 2001 que vocês chegaram? 2001. Né? Isso, tem um retrospecto. Eu, por exemplo, em 2002, 2003, eu passei a ser responsável pela gestão dos fundos da Grifo. Eu comecei gerindo o Strategy 2, que era um fundo da Hedging Grifo da época, com 8 milhões de reais. Quando eu saí da Hedging Grifo, eu tinha 3 bilhões de reais sob gestão. E aí, nesse fundo long only, que era o Strategy, num fundo de dividendos e também numa estratégia long short. Então, assim, a gente teve um período grande lá de ganho de muita experiência, não só eu como o Elson, e a parte macro era responsável não só pelos calls para a minha área de gestão, mas para o fundo verde também. Então, as áreas de análise eram compartilhadas. Legal. Bom, antes de partir para os cases, as mudanças da carteira, fala um pouquinho também da estrutura, né? Como é que é o trabalho seu com o Elson, como é que o restante da equipe discute as teses de investimento, enfim, só para ter uma noção maior de como são tomadas as decisões dentro da Safari. Tá. Eu acho que essa vantagem de ter 2 pessoas com a mesma senioridade na gestão, eu e o Elson, acho que ajuda muito na tomada de decisão. E aí, pelo seguinte, a leitura de cenário macro ela é muito bem feita pelo Elson. Então, muitas vezes a gente costumava até dizer sobre lojas Renner no passado, na época da Dilma, ali, a economia caindo, o PIB caiu 8% em 2, 3 anos, que era como você tem a Renner, uma empresa maravilhosa, mas que certamente ia ser afetada pelo cenário. Né? Então, ainda que eu gostasse muito de Renner, no micro, né, empresa bem gerida, e tudo de bom ali, mas o macro não ajuda. A gente dizia que era uma mansão na favela. Né? Assim, uma empresa muito boa, mas que num país que estava, né, com queda de PIB, queda de renda, o crédito indisponível, acabava que ela, em algum momento, performaria mal. E, de fato, performou. A gente tinha uma posição vendida em Renner naquela ocasião, via ações e via compra de put, de opção de venda da ação. Então, só para você ter uma ideia de que a gente gosta da empresa, mas, dado que o cenário macro é muito ruim, não faz sentido ter. Esse casamento de análise micro com uma visão macro acaba favorecendo. Exatamente, isso favorece muito. A gente tem uma equipe hoje na Safari de 4 analistas, eu sou o 5º, eu também tenho alguns modelos que eu mesmo acompanho há muito tempo. A parte macro a cargo do Elson, e uma pessoa que é o Fábio, que ele faz todo o trade e toda a estratégia com derivativos. Uma outra característica nossa é de sempre tentar buscar alguma proteção para o portfólio quando a gente acha que tem um evento para acontecer. Provavelmente esse ano nós vamos ter eleições e aparentemente até agora isso está muito em aberto, nós vamos ter algum posicionamento em hedge na carteira. Esse ano a gente já teve o primeiro teste de fogo, muita gente no mercado se posicionou no dia 24 de janeiro a uma eventual não derrota do Lula, né? Enfim, o resultado foi até melhor do que o mercado esperava, inclusive trouxe uma euforia bem forte no mercado. Mas a gente deve ter outros testes de fogo, né, Marcelo? Principalmente porque não tem ainda um candidato, aquele candidato de centro que o mercado tão sonha, não apareceu ainda, os candidatos extremistas não estão perdendo intenção de voto, enfim, o cenário ainda continua bem nebuloso para fazer uma posição de longo prazo, né? Eu acho que é cedo ainda, mas o mercado já começou a olhar para isso. Ainda não colocou no preço, porque se tivesse colocado, certamente a gente não estaria nesse nível de índice, mas eventualmente, a continuar dessa maneira, o candidato de centro não evoluindo nas pesquisas, que é o Alckmin, acho que a gente começa a ter um problema e aí complica um pouco. O grande problema até, o Alckmin seria o candidato de centro, mas tem muita gente querendo dividir esse palanque do centro, né? O próprio Temer já está falando de reeleição, o Meirelles, Maia, enfim. O cenário ainda está muito em aberto, né?
A impressão que dá é que todas essas correntes acho que tenderiam a apoiar o Alckmin, mas é muito mais fácil apoiar lá na frente e vender um pouco mais caro esse apoio. Sim. Mas acho que faz sentido com um candidato mais forte. O Alckmin acho que pode se fortalecer. Se pegar a popularidade que ele tem no estado de São Paulo, não bate muito com o nível de intenção de voto que ele tem. Como ele ainda não é candidato, provavelmente as pessoas não se ligam nele. Ligam no eterno candidato que é o Lula e no Bolsonaro, que faz campanha há muito tempo. Bom, vamos falar um pouquinho então de posições. Lendo a última carta de vocês, vocês falaram de uma troca de posição bem importante. Ali já dá alguns spoilers que a gente vai falar ao longo da nossa entrevista. Mas vocês trocaram, até grifei aqui, trocamos algumas posições de varejo e consumo, citando o Renner, que você já citou até agora como exemplo, CVC e Localiza. Tais empresas são companhias incrivelmente bem administradas, que continuamos admirando, mas esperamos uma melhor oportunidade para montar novamente nossa posição. Acho que já dá um bom ponto de partida para falar de como está a carteira da Safari, tendo em vista o resultado que teve em 2017, um resultado positivo. Aliás, até tem anotado aqui, desde a criação do fundo até agora, vocês estão, pelo menos até janeiro, 63,4%, não sei se tem um dado mais atualizado. E o Bovespa nesse período deu 57,5%, o CDI 20%. Então está batendo os dois benchmarks aí. Mas como é que está a carteira aí para 2018, tendo em vista essa mudança que vocês fizeram? Tiago, eu vou fazer um retrospecto para explicar um pouco as mudanças. Então, a gente começou lá em 2016 a se convencer que faria sentido ter uma carteira doméstica muito maior. Né? E, de fato, o fizemos. Lá em outubro, depois da vitória do Trump, a gente achou que os ventos continuariam muito positivos para emergentes. E aqui o Brasil começaria a melhorar. Quer dizer, primeiro com renda melhorando e mais à frente o crédito. Como esses setores são menos dependentes de crédito, CVC, Localiza e Renner, CVC um pouquinho mais, mas ainda assim menos dependentes do que bens duráveis, fazia sentido para a gente ter essas teses de investimento. Então, as coisas começaram a melhorar muito para elas. Aí, no final do ano, que foi fim de 2017, a gente olhou e disse, olha, muita coisa de 2018 e 2019 já estão precificadas nessas companhias. A gente continua adorando as empresas, acompanhando e certamente em algum momento no futuro elas vão estar no nosso portfólio. Mas por enquanto não. Então fazia sentido sair dessas companhias, já que a gente achava que teria uma recuperação global também um pouco mais forte, ter um pouco mais de temas globais no portfólio. E aí temas globais para a gente seriam Petrobras, siderúrgicas, e também, assim, temas de, vamos dizer, histórias únicas, domésticas. E aí, uma posição Eletrobras que a gente tem carregado também. Quando você fala dessas posições que parece que já passaram o ano de eleições, né, já estão, vamos dizer, bem adiantadas em relação a toda a turbulência que a gente deve ter, mas elas devem continuar no radar, né? Um eventual ponto de entrada, no caso de Renner, CVC, Localiza, vocês já estão sempre por perto ali para, vez e outra, poder voltar para a carteira, né? Sim, elas continuam. Em geral, as histórias ficam um bom tempo no nosso portfólio. Então, a gente vai esperar alguma realização dessas companhias ou vamos esperar um cenário político mais claro para poder voltar para elas. E também nada impede que, em não tendo esse cenário mais claro, a gente também reduza bastante a posição comprada do fundo. A gente tem um mandato para isso. Então, podemos eventualmente ir para 30% de posição líquida comprada para esperar a turbulência passar. E aí sim, fazer compras com preços melhores. Atualmente, a posição líquida comprada do fundo gira... A gente está hoje por volta de 85%, com um viés de reduzir um pouco mais ao longo das próximas semanas. Legal. Bom, então vamos falar dessas posições que você já colocou na mesa, Marcelo. A Petrobras, as siderúrgicas, a Eletrobras. Qual o racional por trás de cada uma delas? Tá, bom, Petrobras e Eletrobras têm duas coisas em comum, que é assim, pela primeira vez acho que em mais de uma década, né, ou em algumas décadas, você tem de fato profissionais sérios como presidentes das empresas e profissionais que qualquer empresa privada, premium, sonharia em ter como presidente. Qualquer empresa brasileira, você falar do Pedro Parente ou do Wilson, elas adorariam ter eles como CEO, provavelmente. Então, são caras que foram lá para fazer um trabalho profundo e extenso,
Petrobras, o resultado começou a aparecer, mas tem muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar. E faz sentido que a empresa invista na exploração, que é o negócio dela, prospecção e exploração. E provavelmente ter uma rede de postos de combustíveis não é o melhor negócio para ela. Talvez ela, no futuro, se desfaça da BR toda. Então tem um choque de gestão nessa companhia. Eletrobras, da mesma maneira, é um buraco ali que todo ano o governo tem que colocar dinheiro para financiar a Eletrobras, porque você tem uma corrupção enorme na empresa, você tem vizinhos das distribuidoras delas que performam muito bem, a Equatorial, uma empresa que performa bem, é vizinha de uma empresa da Eletrobras que performa mal. Quer dizer, não é possível que tenha tanta diferença. Então faz sentido privatizar essas companhias. Então começa por Eletrobras, Petrobras eu acho que nem vai ser privatizada, mas vai ser reduzida. E outras teses, outra tese que a gente acha muito interessante é das siderúrgicas, e aí pela recuperação, que é o segundo ponto que eu falei, eu estava falando de varejo têxtil, que a gente saiu, tiramos a carteira, e agora como você começa a ter uma recuperação na concessão de crédito, bens duráveis começam a ter uma recuperação de demanda. Veículos, já foi ano passado, esse ano continuam crescendo, e investimentos também, tudo isso vai usar aço plano ou aço longo. Aço plano vem primeiro no ciclo e aço longo começa a recuperar agora. Então, o Gerdau é uma posição interessante, com a vantagem de ter lá nos Estados Unidos, talvez, né, a aprovação dessa medida protecionista que saiu ontem. Até essa medida que, por um lado, para quem lê no primeiro momento, vê um impacto negativo para as exportadoras brasileiras. Mas como a Gerdau tem uma atividade lá nos Estados Unidos, ela acaba se blindando disso, né? Se blinda lá e aqui começa a pegar o mercado de construção numa retomada. E esse conjunto de medidas também que saiu hoje, provavelmente se resolver o problema do distrato, eu acho que acelera a recuperação de construção civil. Sim. E tem também Gerdau em construção pesada nos projetos de infraestrutura. Né? Bom, gostaria que você comentasse também, para finalizar, não sei se você quer falar de mais algum case, mas queria que você falasse também da posição de Randon e Iochpe Maxion, que foi citada na carta, também tem a ver com essa tese de recuperação. E você falou que acompanha a Randon também há muito tempo, né? Então eu queria ouvir a opinião de um analista que acompanha há tanto tempo uma empresa que agora tem performado muito bem, né, nos últimos meses. Sim, a Randon, eu era estagiário quando eu comecei a acompanhar a Randon, então faz bastante tempo. Estava no BFB ainda. E eu acho que a gente acompanha também lá na Safari há um bom tempo, há alguns anos, provavelmente uns 5 anos antes de existir a Safari, mas a gente já acompanhava. A Randon é uma empresa assim, muito séria, tem a frase de como controlada, que vende pastilhas e lonas para freio, e tem a parte de carrocerias, que essa sim é muito cíclica. Começou a ter uma recuperação muito forte. A gente acha que tem um potencial enorme para recuperar, né? Caso você tenha a vitória de um candidato de centro nas eleições, aí você alonga muito o horizonte, e aí tem um upside muito grande para a Randon. O caso de Iochpe é uma empresa diferente, uma empresa global, né? Fornecedora de rodas, para caminhões e veículos leves. E aí também, né, em toda essa discussão de veículo elétrico, né, que algumas empresas já começaram a sofrer por conta disso, a Iochpe não sofre porque o veículo elétrico também precisa de roda. Então é a mesma roda, você vai usar para o elétrico ou a combustão, então ela está fora desse jogo de perde e ganha. Ela vai ganhar, provavelmente, com o crescimento da indústria automobilística. Essa empresa passou um período muito alavancada, conseguiu desalavancar. As operações dos Estados Unidos e Europa vão muito bem, já recuperaram bastante. E falta Brasil. O Brasil começou a recuperar em leves, pesados ainda tímido, mas já com uma cara muito boa para esse ano. Então essas posições a gente gosta, achamos que são posições de um ciclo um pouco mais longo para pegar a recuperação de investimento na economia. Legal. Eu queria só falar uma coisa que eu acabei não falando no começo, da Safari. Uma coisa importante para a gente na Safari é que a gente é uma partnership também. Então, todas as pessoas que trabalham na Safari, em algum momento a gente gostaria que virassem sócios. A gente diz que a cadeira da Safari custa caro, então o cara tem que performar bastante para virar sócio. É um sonho nosso que todo mundo vire sócio e que possa compartilhar também o resultado da empresa conosco, não só em bônus, mas em dividendos também. Eu acho que isso fica evidente também, né, Marcelo, quando a gente conversou antes da entrevista até,
porque vocês tiveram uma carreira, uma ascensão muito grande, construíram tudo na Red Grifo e saíram da Red Grifo praticamente para construir do zero uma nova Red Grifo, vamos dizer assim, né? Uma gestoria. O fato de você estar aí no dia a dia analisando as empresas mostra que é bem um projeto de longo prazo, né? Não é algo que é para ganhar dinheiro para alguns anos, é mais para perpetuar mesmo a nova gestora, né? Não, esse é um sonho nosso, de montar a gestora. A gente sempre formou pessoas, tanto eu quanto o Elson, a gente fez isso a vida toda e vamos continuar fazendo. Tem muita gente que tem 2 pessoas que entraram novas na Safari, júniores, mas estão sendo treinados e já estão produzindo bastante, assim, com calls robustos. Então, é parte do nosso trabalho que a gente gosta de fazer. Bom, para fechar, eu sempre gosto de fazer essa pergunta de encerramento. Sua percepção para mercado longo prazo. Você acha que esses 80, 85 mil que estamos beirando agora, daqui uns 12 meses a gente vai estar muito mais feliz? Como é que você está vendo o mercado para daqui uns 12 meses? Pois é, a gente tem um evento relevante, né, Tiago, que é a eleição. Em eleição, sendo um evento positivo para o mercado, digo, um candidato de centro ganhar, eu acho que a gente tem aí condição de subir bastante em 12 meses. A gente tem condição de ver. É difícil falar em número de índice, mas certamente o investimento em ações vai ser muito bom ao longo dos próximos anos. Porque aí você vai juntar um candidato de centro fazendo reformas com juro muito baixo. Aí você vai dar sustentabilidade para um juro baixo ao longo do tempo, né, fazendo reformas. E aí acho que o mercado de ações vai ser naturalmente onde as pessoas vão buscar aquele retorno que elas tinham no passado no CDI. Para compor esse retorno vão ter que alocar uma parte maior em ações. Então, naturalmente, o índice vai subir, mas vai subir porque as empresas vão performar mais. Você vai ter um horizonte de visibilidade muito mais longo do que a gente teve até hoje. A gente nunca teve um horizonte muito longo. Então, se o candidato de centro ganha, vai dar esse horizonte que a minha geração não viu. Provavelmente a gente consiga ver. Vamos torcer. Legal. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Bom, você que gostou da entrevista, o fundo Safari Long Bias está disponível na plataforma da XP Investimentos. A aplicação inicial é R$25 mil. É 25 daqui da XP, né? Isso. Bom, está aí aberto o link, vai ficar aí na matéria para vocês, quem quiser investir direto no fundo. Marcelo, gostaria de agradecer o papo, gostaria de agradecer a entrevista. Espero que as teses de investimento, principalmente essa visão positiva, se sustente ao longo desse ano. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. Que isso, um prazer. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista do Papo com o Gestor. A gente se vê na semana que vem com mais um papo. Tchau!